Estamos aqui para mais um episódio dos Caçadores de Boas Práticas de Gestão de Pessoas. Vou trazer hoje para vocês uma convidada que é a Lúcia, que vai falar sobre programas de mentoring no Grupo Marista. Muito obrigada, Lu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou psicóloga de formação, também sou especializada em counseling, em gestão empresarial, tenho formação em coach também, apesar de não estar atuando, né, diretamente com coach. Tenho 20 anos aí de caminhada na área de desenvolvimento humano e organizacional. E hoje eu estou à frente de uma gerência, a área de gestão de talentos, da Diretoria de Pessoas e Cultura, do Grupo Marista, que é uma instituição educacional, né? E abarca hoje aí as frentes da PUC Campus Curitiba, fora de sede, a área da saúde, com 2 hospitais aqui em Curitiba, Marcelino Champagnat e também o Cajuru, 100% SUS, e também a editora FTD, né? Essa área que hoje eu lidero cuida aí de temas transversais para todas essas frentes de missão. Então, atuamos diretamente com temas como desenvolvimento de liderança, cultura, engajamento, desempenho, diversidade e inclusão, atração e seleção, onboarding, offboarding. Então, são macro processos, né, através dos quais a gente suporta hoje a missão marista, né, através dessas frentes de missão. Vocês têm um programa super consistente há muitos anos, né, que roda, vocês já tiveram muitas lições aprendidas também sobre esse programa, que é o programa de mentoring. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, para quem de repente tem interesse de fazer esse processo de desenvolvimento. Primeiro assim, como é que o programa de mentoring contribui para o desenvolvimento da cultura organizacional, por exemplo, né? Para trabalhar esses pontos que são importantes dentro da organização. E o que é esse programa de mentoring que vocês rodam já há 10 anos? Há mais de 10 anos. 10 anos. Acho que ele começou em 2014, né? Você é uma grande parceira nossa também, né? Em determinados pontos aí desse programa. É um programa que a gente tem muito orgulho, realmente, o mentoring. Acho que somos privilegiados porque, por sermos também uma organização educacional, a gente tem um capital intelectual muito relevante, né? E o mentoring, ele é um processo que potencializa, né, o compartilhamento desses saberes, desses conhecimentos. Então, é um programa de mentoria interna, sim, né? Ele visa desenvolver aí esse 20%, né, das habilidades ou das competências mais sociais, né, de promover essa aprendizagem contínua dentro da organização, e ele tem também esse objetivo de desenvolver as competências, né, nesse espírito da partilha, coisa que muitas vezes a gente não consegue desenvolver num treinamento, a gente não consegue desenvolver, às vezes, só no exercício da posição. Então, essa troca, ela promove um nível de aprendizado que muitas outras práticas não conseguem alcançar, né? Então, a gente tem hoje o programa pautado em 4 pilares, né? Um dos pilares é justamente da cultura. A gente trabalha hoje com um pilar que é da jornada cultural. A nossa jornada cultural está pautada em 3 grandes dimensões, que é a centralidade no cliente, a gestão ágil e o digital. A gente tem um outro pilar que é pautado no propósito, na própria questão da identidade e da própria espiritualidade marista, né? Que esse também é um traço e um valor da nossa organização. A gente tem um pilar focado exclusivamente em gestão, então em habilidades de liderança, seja para a pessoa que já está na posição, seja para alguém que está buscando, almejando uma outra cadeira, né, de um outro pipeline. E a gente ainda tem hoje também um pilar de diversidade, e a gente vem trabalhando com grupos minorizados. A gente tem hoje o pilar focado em mulheres, né, na mentoria de mulheres. A gente sabe o quanto também a formação e desenvolvimento de mulheres tem questões que são muito particulares, então a gente privilegiou esse público deixando um pilar exclusivo, e a gente também pretende trabalhar com, né, diversidade, pessoas negras, ter mentorias também específicas para outros grupos.
Então, é um programa que vem bem estruturado nesse sentido e é uma grande oportunidade de partilha, não só de habilidades, da dimensão técnica, mas também das dimensões institucionais, organizacionais, né, dessa cultura. A gente tem esse cuidado na hora de selecionar também os mentores, né? Hoje o programa é aberto para todos, todo mundo pode se inscrever. Qualquer nível organizacional, pessoa do nível organizacional diverso pode se inscrever no programa. De qualquer pipeline. Não começou assim, né? Mas hoje já é assim. Agora, os mentores, a gente pede sempre ajuda da indicação dos BPs, das frentes de missão ali, para poder também apontar pessoas que possam colaborar da melhor forma, né, no compartilhamento de experiências dentro desses pilares. Uhum. Então, uma coisa importante para quem, de repente, estiver se sentindo inspirado por essa prática é que não começa grande, assim, com todo mundo, né? Começa por partes. Como é que vocês começaram? Com a liderança? Qual foi o recorte inicial? O recorte inicial foram gestores e também especialistas ali. A base para o pipeline de liderança. Né? Optamos por fasear. Então, a gente realmente fez o recorte de público. Quando a gente começou em 2014, nem ferramenta digital para né, suportar a gente tinha. Então, era planilha mesmo, enfim, era bastante trabalhoso. Principalmente trabalhoso na hora de fazer os matches entre mentor e mentorado. Né? Mas a gente procura dimensionar bem, né? ter mentores suficientes para suportar as demandas de mentorados, né? Uhum. Mas acho que essa é uma grande lição aprendida, de começar pequeno e sentindo, né? A gente fez isso, né, ao longo dos anos, até a gente abarcar a organização toda, a gente só fez quando a gente tinha já um recurso tecnológico melhor. Hoje a gente tem um app específico, né, que ajuda nos matches das composições das duplas e tudo. Então, isso faz bastante diferença, que você vai podendo medir no dia a dia, né, o alcance da ação. E eu fico pensando assim, né, tem vários desafios de um programa como esse, e um deles é você conseguir mentores, porque muitas vezes acontece da pessoa falar, puxa, eu acho que eu não tô pronto para ser mentor. Às vezes todo mundo olha e fala assim, nossa, você vai ser mentor, né? Todo mundo tem aquela expectativa até que a pessoa seja um mentor, porque percebe que a pessoa é inspiradora, ela tem boas práticas, às vezes a pessoa não se inscreve, né? Ele se enxerga, né, com essa habilidade. Né? Mas também deve acontecer de situações de pessoas se candidatarem e a gente olhar e falar, ops, talvez não seja o momento ainda dessa pessoa, né, tá mentoreando. Uhum. Dá uma dica, já que você tem tanta experiência, né, dessa caminhada desse projeto, para aquelas pessoas que estão implementando nas suas organizações. Como é que a gente pode ter esse cuidado no começo do programa, especialmente, até, né, ganhar uma robustez maior, sobre ter mentores que bem representam a cultura da organização também? Sem dúvida. E por isso que a gente faz essa mediação junto aos BPs. No nosso caso, né, cada frente de missão tem uma área, né, uma área BP RH, que é o Business Partner, né, um parceiro estratégico dos negócios. Então, eles atuam diretamente, né, no negócio, nas frentes de missão, em parceria conosco, com a área especialista, mas somos todos a grande diretoria de pessoas e cultura, né? E no dia a dia, esse RH que pisa o chão, né, da frente de missão, ele conhece melhor as pessoas, ele sabe, né, quem são as pessoas que são as lideranças, às vezes até mais informais no dia a dia, que podem colaborar com processos como esse. Então a gente sempre pede, né, a gente sempre vai nesse nível mais de indicação do que de inscrição espontânea, até para não gerar esse tipo de constrangimento, né? Às vezes a pessoa se vê pronta o suficiente, talvez é até uma pessoa que chegou há pouco tempo, que ainda está se apropriando na organização, a intenção dela é ótima, mas às vezes não vai conseguir colaborar da maneira como a gente espera, né? E também, um processo que nos ajuda muito, Lu, é o próprio mapa de talentos e sucessão, né? Que são agendas que a gente tem, é um processo bem estruturado dentro do grupo, a organização dedica um tempo muito grande na avaliação das pessoas, enfim.
E nesse processo a gente identifica pontos a desenvolver, né? A gente identifica ali algumas tags de desenvolvimento para o plano de desenvolvimento individual de cada um. E muitas vezes esses fóruns de comitês, eles ajudam em alguns matches, né? Porque a gente identifica ali no processo de avaliação, essa pessoa precisa desenvolver melhor a questão da gestão de equipe, a gestão de pessoas. Quem dentro da organização pode ser para ela um mentor, né, que poderia apoiá-la? Nesse processo do indicador do LNPS que a gente comentou aqui, uma das ações contempladas para o plano de ação como um todo é que esses gestores que estão em níveis ou críticos ou de aperfeiçoamento tenham uma mentoria. Né? Então, quando você consegue identificar, inclusive, né, ali diretamente quem é a pessoa, você também já rapidamente já conecta com quem poderia dentro da organização apoiá-la, né, nessa caminhada. Então isso facilita muito e qualifica muito o processo, né? Traz uma maturidade, uma senioridade importante para o processo também não ficar assim completamente aberto, né? E ao longo da tua fala, você foi falando de pontos importantes para a implementação de um programa de mentoring, né? Primeiro, precisa levantar entender esse programa, o propósito desse programa, os pilares que você trouxe, o que é importante para essa organização. Sem dúvida, né? Começar elegendo alguns pilares que podem ser modificados também ao longo do tempo, né? Conforme a realidade, o momento da organização. Isso é bacana, né? Porque não precisa ser estático, né? Não precisa ser algo que vai ser para sempre daquele jeito. O que é importante esse ano? Onde que a gente quer reforçar? Onde que a gente quer trabalhar o desenvolvimento? Depois você trouxe a questão de ter os BPs, os consultores de RH que trabalham nas unidades de negócio, ajudando a levantar essas pessoas potenciais para mentores, né? Perfeito. O que mais que você acredita que é importante nessa jornada de construção de um programa de mentoria para quem está eventualmente implementando na sua organização? Eu vejo assim, um programa de mentoria, ele precisa realmente estar focado no desenvolvimento das pessoas, dos talentos da organização, né? Ele precisa responder a uma demanda organizacional, né? Então, quando a gente traz o pilar da cultura, essa questão das 3 dimensões, né, da nossa jornada, isso está respondendo a uma necessidade organizacional e as pessoas precisam ver valor nisso. Né? Então as pessoas, eu acho que o sucesso do programa do mentoring no grupo tem a ver com isso, as pessoas veem valor naquilo, elas saem do processo melhor do que elas entraram, elas realmente aprendem com o outro, né? Eu acho que essa preparação dos grupos, né? Eu acho que isso é super importante falar, esse é justamente o ponto que você teve conosco em muitos momentos colaborando. Qual é o papel do mentor e qual é o papel do mentorado nessa jornada, né? Explicar que mentoring não é coach, mentoring não é aconselhamento, e que o mentorado tem um papel, um protagonismo enorme, né, no processo. É ele que marca as agendas, é ele que puxa a temática, né? Porque o mentoring, ele precisa desse elemento inspiracional, né? De olhar para aquela pessoa e falar, poxa, eu admiro aquela pessoa, né? Eu vejo e reconheço que ele caminhou uma jornada que eu também, né? Um caminho que eu também quero fazer. Eu admiro algumas qualidades ou algumas competências nele. Então, agregar valor é muito importante, né? E a pessoa que se inscreve, que participa, precisa ver isso. E eu também vejo esse patrocínio da liderança, né? Tanto da alta liderança quanto da média liderança, que participam, que entram no processo, seja como mentor ou como mentorado. Então, ter essa liderança comprando, né, o programa é muito importante, patrocinando, né, porque são agendas mensais, enfim, mas assim, né, promover isso no dia a dia, né, oferecer no dia a dia para o colaborador essas muitas possibilidades que existem de desenvolvimento dentro da organização. É um processo de fortalecimento de vínculo, né, é um processo de reconhecimento, ter esses rituais, né. Acho que semana passada nós tivemos o fechamento de um dos ciclos, né? Que a gente tem 2 ciclos ao longo do ano, né? 2 janelas aí de entrada. Cada ciclo a gente fecha com uma partilha, né? As pessoas vão contar como é que foi essa experiência para elas, tanto o mentor quanto o mentorado, o que aprendeu, o que agregou, e é muito relevante, assim,
o alcance do programa, né? Não só na aprendizagem de uma competência, de um conhecimento mais específico, mas nessa aproximação, né, de vínculo, nesse sentimento de pertença que as pessoas têm, né, da organização, de se verem vistas, de se verem reconhecidas ao longo dessa caminhada, né, de descobrir sobre a pessoa coisas que você nunca imaginava. Então, assim, cria esse elemento de engajamento também, né, que é super importante no dia a dia. E é importante a gente fazer uma conexão com o processo, com a curva de desenvolvimento das pessoas. No meio da tua fala, você trouxe dos 20%, né? O que significa esses 20%? A maior parte dos gestores, eles pensam imediatamente em mandar a equipe para fazer treinamento. Treinamento contribui, processo de formação, uma graduação, uma pós-graduação, ele vai contribuir. Mas, segundo a metodologia do 70-20-10, ele contribui com 10% do processo de desenvolvimento. 70% do processo de desenvolvimento é aplicando, é tendo oportunidade para colocar a mão na massa, fazer acontecer. E o 20% que a Lúcia trouxe tem a ver com os 20% que é da troca de experiência. Então, quando eu aprendi, vamos imaginar uma metodologia nova, eu aprendi a negociar, uma metodologia nova de negociação. Eu preciso tentar aplicar. Depois que eu tentei aplicar, eu vou trocar experiência com alguém que é mais experiente do que eu sobre aquela temática que eu quero me desenvolver. Então, qualquer competência, você pode olhar esses 3 pilares como formas de você se desenvolver. E aí, a mentoria, ela entra como uma forma potente de desenvolvimento nessa fatia dos 20%. E aí, conectando com uma segunda parte que você trouxe, né? Ela exige ainda um protagonismo do colaborador. Que é assim, ele não pode chegar na mentoria de mãos abanando. Ele precisa ter feito a parte dele, que é ter... O que você quer desenvolver? Eu quero desenvolver negociação? Você foi ler? Você foi estudar? Você fez um curso? Você praticou? Você aplicou? O que você tem de pergunta para mim? O que você quer saber sobre a minha experiência? Então, tem uma jornada de protagonismo. Não, a gente não tem como deixar de falar dessa palavra. Não é pequeno, né? Porque não é assim, eu vou sentar lá e alguém vai me conduzir. Não, eu vou participar ativamente do meu processo de desenvolvimento, né? Faz sentido isso? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E é o que a gente vê, né, no dia a dia, assim. Eu vejo o quanto que isso... e a gente deixa, inclusive, assim, ó, o programa pode durar 1 ano. A gente coloca esse limite. Mas, às vezes, a pessoa cumpre isso até num tempo menor. Porque aquilo que ela foi buscar com a pessoa, ela já cumpriu, de repente, num tempo menor. Ela aprendeu o que ela queria, ou ela trocou uma experiência. E isso precisa ser algo, assim, muito orgânico, né? No entanto, que a gente entra como RH na estruturação, na organização dessas etapas, né? na clarificação desses objetivos, enfim. Mas esse processo é muito orgânico, né? No dia a dia. Às vezes, no caminho com essa mentoria, ele vai descobrir que, às vezes, tem uma outra pessoa que ele precisa buscar, que é com quem ele vai aprender mais ou melhor determinada coisa, né? Então, acho que esse ponto do protagonismo, como tudo, né, Lu? É essencial e acho que a mentoria realmente reforça esse elemento. Então, Lúcia, muito obrigada pela tua participação, por inspirar quem está acompanhando e seguindo aqui, outros caçadores de melhores práticas por aí. Espero que você tenha se sentido inspirado e que você possa mobilizar ações de desenvolvimento aí na tua organização também.